Nós ficamos do último encontro para a gente falar sobre o corpo astral, né? Então, no último, nós falamos da dinâmica de funcionamento dos corpos, né? A seguir, nós falamos do corpo físico e do duplo etérico. Né? Me confirmam aí se eu estou atualizado aí no nosso cronograma, né? E aí, então, o próximo seria o corpo astral, correto? Então tá. Semana passada, teve quase ninguém que pôde participar. A gente fez só um bate-papo, tá? Não chegamos a gravar. Foi um bate-papo aleatório mesmo, sem conteúdo, assim, nada que a gente não vai ver ao longo dos nossos encontros, né, na sequência, né? Acabando os cortes, etc., a gente vai entrando também em assuntos aleatórios. Aliás, pode ser que eles surjam na sequência também, mesmo durante. Tá? Isso não é problema. Então, ninguém perdeu nada, também a gente não gravou, né? Ficamos de bate-papo aqui, tá? Até o final. Pode falar, Alexandre. Não, eu dei um joinha só. Ah, tá. Foi, né? Olhei rapidinho. Então, quanto ao corpo astral, tá? O corpo astral, ele tem uma característica de todos os corpos detêm energia, detêm os níveis de consciência, né? É o corpo principal, que detém os níveis e subníveis, de acordo com o que já foi passado, né? De como funciona a dinâmica, né? E o corpo astral, então, é o primeiro de 3 corpos que detém a carga energética, ou melhor, níveis, subníveis e assim por diante, com qualidade energética. Tá? O que quer dizer isso? Tem uma identidade própria. Tá? Essa identidade própria tem ela é determinada por uma qualidade de energia específica. Tá? Então são 3 grandes grupos de corpos sutis que armazenam toda a nossa energia da nossa história. Tá? Toda a nossa história. Tá? Então tudo que a gente tem ainda por resolver, todas as nossas questões que não ficaram bem resolvidas e de alguma forma, acabou de me ocorrer isso, eu nunca falei no que eu vou falar agora dessa forma. O Paulinho vai me ajudar a ver se combina o que eu vou dizer ou não. Nossa, eu acabei de ter uma percepção diferente dos corpos, dos níveis. São conjuntos, né? São partes energéticas que representam não, são produtos, né, da energia de situações que a gente não conseguiu resolver, né? Que permanecem naquele mesmo ambiente, ainda num espaço atemporal, como a gente já discutiu, né? Mas o que me ocorreu agora é que esses níveis de consciência, que são chamados assim justamente porque eles têm uma personalidade própria, que aliás existe a auto-obsessão, que é quando esses níveis tentam tomar controle da ponta física, que é a nossa porção física e da nossa consciência, né? Na verdade, a gente fala ponta física numa mentalidade, numa percepção muito material. Tá? Mas o que eles tentam tomar conta, e muitas vezes conseguem, que é a auto-obsessão, né?
é da nossa porção da mente, a porção da consciência. Então, eles tentam tomar conta da nossa consciência. Isso é uma auto-obsessão. Tá? Nesse sentido, o que me ocorreu agorinha, que eu nunca tinha parado de pensar dessa forma, é que a gente fica falando, né, que são níveis de consciência resultantes de situações mal resolvidas. Tá? Ao mesmo tempo, nós podemos pensar, ao mesmo tempo não, uma outra forma de interpretar isso é na forma de... são distrações. Tá? Então, o que ocorre, na verdade, é mania de falar, né? Na verdade, vamos nós saber se é a verdade ou não. Né? Estou aqui devaneando com vocês na minha carona. Mas o que me ocorre, né, nesse sentido, me ocorre não, agora a gente vai para a literatura de fato, para todos os relatos que tem nas literaturas em geral de diferentes linhas de crença semelhante, né? E se a gente para observar a descrição do que ocorre com essas porções energéticas nossas, né? Esses níveis de consciência, corpos sutis e níveis, subníveis, etc., eles estão constantemente vivenciando, revivenciando e numa atemporalidade aquela situação da qual eles foram gerados. Certo? Então, esses níveis de consciência, eles são produtos de situações mal resolvidas. Uau! Claro, gente. Pensem junto comigo. Paulinho me chama a atenção se não bater a lógica. Pense, vamos junto. Estes níveis ocupam os espaços nos nossos corpos correspondentes à identidade energética pela sua característica, que a gente vai ver o primeiro hoje, somente quando são resultantes, quando há uma situação mal resolvida, em que nós não conseguimos resolver. Então, a gente gera uma porção de energia resultante dessa situação que a gente não conseguiu resolver, que a gente passa a alimentar, a nutrir esse aglomerado de energia que é distribuído nesses três corpos, tá? De acordo com a sua característica, alimentando e logo vai para o inconsciente esse conteúdo de energia por a perder de vista. E, aliás, por várias vidas, né, encarnações, etc., a gente continua alimentando aquilo. Então, assim, todos os níveis são produtos de situações que a gente não conseguiu resolver. E, já te dou a palavra, ou me corta, abre aí e entra junto. Tem alguém querendo entrar. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Pronto. E aí, então, a eureka, né, que eu tive agora há pouco aí, que eu falei para vocês que eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha percebido dessa forma. Os nossos corpos sutis passam
uma eternidade distraídos, fora da realidade. Eles passam uma eternidade na distração constante, ininterrupta, atemporal, daquela situação da qual eles foram gerados. Eles são resultados, eles são produtos de algo que nós não conseguimos processar e criamos uma condensação de energia negativa para resolver em algum momento da nossa vida, nesta ainda ou na próxima, não importa. E aquele nível, então, que se forma como nível, fica constantemente revivenciando aquilo. Ele fica se alimentando e sendo alimentado, né? Não é que eles sejam personalidades de vidas passadas, nossas, etc. Eles meramente são produtos de questões mal resolvidas, que a gente não resolveu e que a gente está alimentando há muito tempo. Fala, Paulinho. Te lembra dos casulos? Sim. Encaixa perfeitamente. Sim. Encaixa perfeitamente na situação. Sim. Nossa, eu nunca tinha vindo dessa forma. São distrações, gente. São conteúdos. Vejam bem. Não é simplesmente... Olha, quem sou eu para dizer que é ou não é alguma coisa? Mas não me parece ser simplesmente componentes de vidas passadas. Por que me veio isso hoje com essa clareza? Porque o nosso propósito evolutivo é eliminar todos esses componentes, é eliminar todos esses campos, esses níveis de consciência, é eliminar os corpos sutis. Esse é o propósito de todo ser energético espiritual, todo ser. Voltar à condição da sutileza energética do ser, livre de qualquer densidade, e se reunir ao Uno, né? Ao Atman, à energia única. Né? Pouco se fala nisso, mas nós podemos interpretar como Deus. Né? Que isso foge da discussão, mas é algo para se discutir futuramente também, que é composto pelo todo somatório de todos os seres. Né? Mas bem, tá tranquilo para vocês entenderem, então, que os nossos corpos sutis não é simplesmente composições numa visão métrica e etc., mais detalhada, especializada, do espírito, né, do ser energético que nos compõe. Esses corpos sutis, é muito mais, ou é muito menos, né? Depende de como a gente quiser interpretar. Não é simplesmente desencarnou, tem os corpos sutis daquela encarnação. Não, se eu conseguir passar uma X encarnação sem nutrir, sem ter muitas questões a resolver, associada ao tipo de energia de um determinado corpo, aquele um ali vai ter poucos
frutos dessa X encarnação. Estão entendendo? Né? Claro que isso é uma condição assim, muito difícil para a nossa condição humana. Né? Nossa tendência de gerar, né, de costuma aliviar e criar novos, né? É muito fácil isso para nós ainda. Mas a realidade energética pode se cogitar dessa forma. Ou seja, então, os corpos sutis não são simplesmente produzidos na condicional da encarnação. Acaba sendo, de acordo, em função da nossa característica e facilidade de gerar produtos de coisas mal resolvidas. Né? Então, nós temos essa grande facilidade de ter questões mal resolvidas. Por consequência, geram-se muitos níveis desses. Né? No entanto, cabe refletirmos sobre, né? Eu passo então a defender a partir de hoje, de que esses níveis não têm um critério X encarnação, obrigatoriamente tem tais níveis. Isso é uma consequência da nossa natureza, mas não mais algo engessado. E sim, tal encarnação teve mais ou menos situações mal resolvidas, com X características, vai ter, por consequência, como resultado, mais ou menos níveis daquela X característica. Né? E aí, interessante, dessa forma, nós podemos pensar que os subníveis, né, as composições de cada corpo, né, não necessariamente têm números múltiplos e compatíveis equivalentes ao número de encarnações, mas sim equiparadamente e no sentido literal do significado do equi, né? Ou seja, é literalmente igual e proporcional ao número de situações mal resolvidas e não o número de encarnações. Fala, Alexandre. Alô? Pode falar. Te ouvindo falar sobre essa ideia, essa visão que tu teve, eu me lembro que certa vez a gente conversou aqui sobre a realidade, a matéria, a energia que as dimensões são criadas, elas capturarem como se fossem impressões e fotos das coisas que acontecem entre os seres que vivem nessas dimensões, né? E tu trazendo esse teu paralelo, fazendo um paralelo com essa tua visão, para mim, na minha cabeça, eu vi assim, como se fosse as dimensões em que nós vivemos, nesse meio aqui desse planeta, como se fosse uma tela energética. E cada vivência que a gente tem, em momentos da humanidade, nessas nossas várias vidas que a gente tem aqui nesse planeta, no caso, esses traumas que são gerados não consequentemente por tu nascer e morrer, mas sim por questões mal resolvidas, é como se tu manchasse aquela tela e tu imprimisse ali uma conexão com esses teus níveis de consciência daquela encarnação. E aí quando tu vai para outra encarnação, é como se a nossa mente, a nossa consciência, nesses corpos que vão ser deixados de lado ao longo da nossa cadeia evolutiva, mantesse um feedback constante de coisas que a gente interferiu naquela tela, com outras pessoas também naquela mesma vivência. Então a gente vai estar sempre conectado naquela tela manchada ou emaranhada que a gente precisa desemaranhar ou perder aquela afinidade com aquela mancha.
Então, com um grupo de espíritos também com aquela mesma mancha, naquela mesma linha de tempo, ou aquela mesma percepção, sabe? Então, eu vi isso assim como se fosse várias telas, que tem também algumas teorias das dimensões serem uma tela, né, energética e sofre influência do que a gente está pensando e tudo mais, da energia. Como se fosse isso, a gente vai deixando imprints naquelas telas, ou na tela no geral, e a gente está conectado até que a gente consiga se desfazer dela. E faz todo sentido, sabe? Faz muito sentido isso para meu entendimento sobre esses níveis e subníveis da consciência. Sempre faz mais sentido nessa tua linha que tu traz, de trazer para fatos do que personas animadas com uma vida autônoma, vivendo num outro linha de tempo e tudo mais, sabe? Faz todo sentido, assim. Sim. É que as outras interpretações, né, ficam um pouco ausentes de critérios, né? E aí carece um pouco de critérios e de lógica, né, por consequência. Né? E fica uma coisa muito engessada, assim, né? E assim as coisas parecem um pouco mais coerentes, né? Assim, dessa forma. Paulinho, o que tu achou aí dessa nova interpretação aí? A interpretação tá legal, mas a gente tem que... Interpretação ou a interpretação, tua viagem tá boa, mas isso. Sabe aonde que seria bom um papo desse? Te lembra aqueles velhos chimarrão? Pois é. Meu Deus do céu, aqueles velhos chimarrão sentados despretensiosamente, jogando aquela conversa fora, caía a coisa do... Chovia. Aí dava para discorrer bem mais profundamente e daria para ter uma base mais... Mas enquanto a gente não consegue fazer a roda de chimarrão, a gauchada aqui. A Doroti até toma o chimarrão com a gente nas horas dessas. Mas a gente vai aproveitando aqui, né? Sim. Né? Então, faz sentido diante de tudo que a gente vivenciou aí, Paulo? Faz sim, com certeza. Aí abre alguns pontos aí para uma discussão bem mais ampla, né? Sim. Então, se a gente parar para pensar, muitas desarmonias, né, da mente ocorrem pelo grau de distração e grau de distração e grau de quantidade de níveis distraídos em situações mal resolvidas que a gente tem. Sim, muitas vezes as situações não precisam nem ser de vidas passadas, né? Não, justamente. Rapaz, isso significa... Olha só, o que tu falou agora é muito interessante. Porque isso nos remete... Ai. Olha onde nós estamos indo. Se a gente desengessa essa possibilidade dos níveis, né, níveis de consciência, serem obrigatoriamente compatíveis às encarnações, né? Se a gente quebra isso e passa a aceitá-los como produtos de situações mal resolvidas, né? Isso nos leva diretamente a essa ideia de que, então, numa mesma encarnação, nós temos vários subníveis sendo gerados, vários níveis de consciência sendo gerados, toda vez que a gente tem uma questão mal resolvida. E se a gente parar para pensar nos anos de atendimento que a gente teve aí,
a gente sempre atende, é que a gente, ao atender, nós estamos atendendo uma persona, né? É como se fosse uma pessoa. Mas a gente tem os recursos para identificar se se trata de um espírito, de alguém, etc., um nível de alguém. Não só isso, porque isso só vai diferir entre o encarnado e o desencarnado. No entanto, a gente atende as personas, em geral, independente se encarnado ou desencarnado, só que a gente nunca parou para investigar se a gente estava atendendo o espírito em si ou um nível de consciência daquele espírito que está preso lá em algo assim, assim, assim. Porque a gente nunca avançou nessa percepção, principalmente no caso dos desencarnados, em que a gente aprendeu, né, que uma vez desencarnado, então está tudo junto num lugar só, né, e aquele ser está ali por completo. Né? No entanto, isso me leva à ideia de que os desencarnados também estão distribuídos, têm os seus níveis distribuídos. Né? Tanto é que a gente tem muitos relatos, né, de entidades estarem presentes em diferentes locais. Né? Sim, André, tanto é que em alguns atendimentos, principalmente quando a pessoa tinha retorno, a gente atendia, o problema já se apresentava de uma forma diferente, já era um nível diferente, já era uma situação diferente. Sim. Mas o problema, basicamente, ele persistia, mas de uma forma diferente, né? Então, ou seja, ele ia sendo amenizado, o problema ia sendo amenizado. Logicamente, dependia muito mais do interagente do que do nosso, né? Porque a nossa interferência enfim, a gente não interferia em nada. A gente era só um facilitador, vamos dizer assim. Sim. A pessoa que sempre se apresentava com como é que eu vou dizer? Com um nível diferente. Né? Sim. Sim, apresentavam-se níveis diferentes. Sim. A gente atendia espíritos que se apresentavam em diferentes ocasiões, em representações de épocas diferentes. Sim. Mas como assim, se ele está desencarnado e não deixou de estar esse tempo todo? Então nós estamos justamente estávamos atendendo diferentes níveis do mesmo espírito em locais e temporalidade diferentes. Exatamente. O que reforça a ideia, então, de que a gente permanece, essas nossas partes permanecem distribuídas no ambiente formado pela sua projeção energética compatível à situação que criou elas. Sim, isso vai tudo do grau de importância que a pessoa deu, do grau de energia que a pessoa dispensou naquele tipo de situação e tudo. Sim. E ainda se unem, se aglomeram diferentes níveis de consciência que têm afinidade de pensamento igual, que alimentam o mesmo sentimento, a mesma característica naquele mesmo, e alimentam a construção do mesmo ambiente. E aí se formam os diferentes tipos de umbrais. Até porque a espiritualidade, vamos dizer assim, a que trabalha não vou dizer que trabalha para o mal, né, mas que trabalha com um umbral mais pesado, vamos dizer assim, ela se aproveita desse tipo de energia, né? Que é uma energia mais pesada, mais densa, e é justamente isso que sempre puxa. Sim.
né? Sim, aí vem os aproveitadores, né? Exatamente, aí que eles têm que são de fato os obsessores. Sim. E aí a gente consegue explicar também os próprios obsessores de desencarnados, não só de encarnados. Sim. Que se aproveitam da energia dos níveis de consciência justamente porque eles são uma energia negativa. Sim, e aí uma coisa muito interessante e muito importante. Necessariamente o obsessor não precisa estar desencarnado. Exato. Justamente pelo conhecimento que ele tem, o obsessor encarnado manipula isso de uma forma tranquila e fácil. E nós temos que ter cuidado que muitas vezes a ponta encarnada não necessariamente tem culpa direta no cartório. Uhum. Ela pode, tudo bem, alimentar, né, com formas de pensamento negativo, etc., mas não que ela deseje sugar, manipular e etc., Beltrano, fulano e ciclano, etc. Mas ela pode ter níveis antigos e muito desenvolvidos de conhecimento e etc., e principalmente em manipulação de energia, que fazem isso por conta. Sim. Não, e na realidade não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Tem pessoas que são especializadas em fazer isso e fazem e trabalham com isso justamente para prejudicar com maestria. Isso aí é fato. Fala, Dô. Gente, vocês estão indo para um caminho que eu tô assim. Preciso de ajuda aqui, né? Que assim, como psicóloga, né? Com experiência e intuição e sensibilidade, seja o que for aí, né? Como unir o meu psíquico com o meu espiritual para ajudar pessoas, né, que venham ao meu consultório. Então, assim, para mim isso está muito... Eu entendo, mas não compreendo. Eu acho que é essa a palavra. É que fica muito vago, né, para ti. Fica mas muito superficial. Mas, ao mesmo tempo, quando entra-se a alma, o espírito, eu consigo sentir, eu acho que é essa a palavra, sentir. Mas agora, como desenvolver toda essa questão que vocês estão falando? Já posso responder? Sim. Aqui, através de muito estudo. Isso aqui é só o começo, né? Sim. A gente está há alguns meses alimentando o brainstorm aqui, né? E devagarinho indo para frente. Cada vez que eu vou detalhar um determinado corpo sutil, vem alguma coisa nova aí e não entra em detalhe, né? E tu vê essa eureka de hoje, assim, poxa, nós estamos 20 e tantos anos trabalhando com isso, N grupos de estudo formado, etc., isso nunca veio dessa forma para nós. Né? Então, assim, isso que a gente está discutindo aqui hoje. Entrar falar dos detalhes do corpo astral é bobagem perto disso que a gente está falando aqui. É uma coisa assim, meramente mais técnica, assim, né? Então, Dorothy, estudo, muito estudo. O modelo que a gente construiu de grupo de estudo formava antigamente, porque tinha muita prática presencial, né? Era um grupo presencial e obrigatória, não podia faltar, né? 2 faltas, estava desligado,
era uma coisa assim muito firme mesmo. A gente conseguia formar em 1 ano e meio, parando só em janeiro, né? Então, assim, era 1 ano e meio a 2 anos de estudo ininterrupto semanal, tá? Com muita prática. A Casa do Jardim, que é o nosso modelo, ela não liberava um trabalhador para trabalhar numa mesa mediúnica com menos de 5 anos de estudo. A faculdade, tá? Com o estudo semanal. Tá? Eu me criei a partir de lá, né? Paulinho também. E com o aval do meu pai, eu fui construindo uma coisa mais objetiva. E impondo essas regrinhas para que não adianta ficar vindo de vez em quando que não ia funcionar, né? E aí eu consegui reduzir aí para 1 ano e meio a 2. Tá? Então, só para ter uma ideia, assim, que nós estamos aqui engatinhando ainda, assim. Né? A gente tem muita coisa para adentrar ainda aí de estudo. Né? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte é um trabalho mediúnico, um trabalho mediúnico bem desenvolvido, no mínimo 3 participantes, ideal 5. Eu gosto de número ímpar para quebrar as variáveis, né? E cada um tem uma função, né? Tem inclusive a pessoa que só dá atenção para a pessoa atendida, né? Ela nem está conectada com a gente, assim, mediunicamente, né? Nem precisa ser médium, tá? A habilidade psicoterapêutica é bem-vinda, isso é muito bom, né? Então, para dar esse suporte com a pessoa durante o atendimento. Menos do que isso, nós não estamos trabalhando com apometria verdadeira, tradicional. Tá? Menos de 3 pessoas não é uma coisa assim recomendada, né? Recomendável ser feito. Tá? Porque tem uma série de artimanhas que até uma pessoa muito bem treinada pode se deixar levar. Tá? E aí a necessidade de ter mais 1 ou 2 para a gente descobrir, desvendar e não cair em armadilhas. Tá? Armadilhas mesmo de achar que uma determinada entidade que se apresenta, traz algumas orientações, etc., é alguém elevado, enfim, e pode com muita facilidade não ser e estar persuadindo a equipe, então a pessoa que está trabalhando. Espero que sim, Alexandre, que a gente consiga organizar alguns encontros presenciais aí de alguma forma, né? Claro, o pessoal que está aqui em Floripa, aqui perto, é mais fácil, né? Mas a gente tem que marcar com bastante antecedência o pessoal que está mais longe puder vir, né? Um dia a Vera vai mandar um barco para nós aqui, né, Vera? Vamos todo mundo aí visitar. Mas faz a Vera vir, né? Um dia desse a gente programa. Aí faz tudo que é tipo de encontro, né, Vera? Faz o encontro equilíbrio, de olho diagnose, espeleologia, ideologia. Faz tudo para aproveitar a visita da Vera aqui. Mas, bem, mas sim, a gente pode organizar encontros aí futuros, acho ótimo. E quem puder vir vai ser muito bem-vindo, né? Continuando, então, agora, então, isso é o que eu tinha para dizer em relação a trabalho mediúnico mesmo. Tá? Em relação a trabalho em consultório, em ter um aproveitamento desse conhecimento, primeiro que eu, né, como profissional da área, assim, eu não levo
essa abordagem para consultório. Né? Eu procuro separar bem as coisas, né? Questão comercial, profissional e o que a gente está abordando aqui. Como que ao mesmo tempo, nós estamos falando da natureza energética do ser. Né? E esta é livre e ela acontece onde há um ser, acontece a natureza energética sua. Né? E o conhecimento, então, é livre para ser usado. A questão é as técnicas, a apometria, etc., que a gente não mistura as coisas. Então, a partir do momento que você lembrar que todo nível de consciência desenvolvido, gerado, ocorre, então, se estiver correto, né, com o que a gente está discutindo hoje, a partir de situações mal resolvidas, nós vamos, é uma matemática, né? Vamos seguir essa aritmética, vamos seguir essa álgebra, né? Ok, então o nível de consciência, que é o quê? Um aglomerado de energia, é um condensado de energia negativa com uma determinada característica. Essa característica, com sorte, o próximo encontro eu entro no tal do corpo astral, né? Então, essa característica tem uma densidade que formou um campo de energia. Por isso que eu gosto muito do termo campo vibracional, que é um campo de energia e ele tem uma vibração, essa vibração é específica, tá? Isso a física explica, Max Planck, de acordo com a identidade dessa energia. Então, ponto. Está explicado o nível de consciência. Né? E formado, agora com essa nova percepção, a partir de uma situação, não especificamente da X encarnação, mas é a situação que formou ele. Mas o que da situação formou? Agora a gente vai chegar na questão terapêutica que a gente pode trabalhar em consultório tranquilamente. O que forma esse aglomerado de energia, essa densidade de energia? A situação? Não. A situação meramente foi um instrumento para gerar essa dificuldade de lidar com ela, certo? Muito bem. O que realmente, então, desenvolveu aquela energia negativa, mais um bolinho de energia negativa para a pessoa? Pensamento. Aí você entra com o prato cheio e você vai perceber que você não precisa fazer muito diferente do que já faz. Tu vai aprendendo, na verdade, a abrir o leque das coisas e entender o que o teu trabalho ali com a mente da pessoa está fazendo lá no campo vibracional dela, na dimensão XYZ, e o todo, a complexidade de uma questão que você está ajudando a pessoa a resolver. É muito além do que a mera compreensão daquela situação que tu está ajudando ela a resolver, e ela está amadurecendo em relação àquilo, está fortalecendo a personalidade dela em relação àquilo, e está se desprendendo e se sentindo livre daquilo que ela se sentia amarrada há tanto tempo e não conseguia resolver, etc. Então, na verdade, você vai seguir fazendo o teu trabalho, mas talvez com mais entusiasmo ainda, com mais afinco ali. Não, isso tudo tu tem, mas eu quero dizer, tu entende o que eu quero dizer, né? Tu vai estar tendo essa visão ampliada da coisa toda, né? E quem sabe até buscando meios mais diversificados de ajudar essa pessoa a mudar a sua percepção, e aí é onde eu queria chegar, na verdade, porque a gente parou ali em pensamento. O pensamento dela que vai fazer ela gerar essa energia negativa. Pensamento já é um produto.
é a percepção dela. É a forma dela perceber aquela situação que vai fazer ela ter um raciocínio, o pensamento, que vai gerar o sentimento resultante da percepção, do pensamento, do raciocínio, que vai fazer ela se sentir uma vítima, ou com raiva, ou com isso, ou com aquilo outro, e vai ter a condição negativa, independente qual seja. Pronto, criou-se um novo nível de consciência. Aí, ao transformar a forma dela perceber aquela situação, independente quando ela aconteceu, se faz pouco tempo, se faz muito tempo, se faz anos, se foi com um parente, se foi com um antepassado, está ajudando ela a reinterpretar, ressignificar aquela condição, aquela situação. Ao ressignificar aquela situação, você ajuda ela a ressignificar a condição dela diante da situação, mudando ela de posição, fazendo-a compreender o seu processo naquela situação e transformando ela, a situação, a percepção sobre a situação, numa aprendizagem e não numa condenação. Porque é isso que nós temos em quase toda situação mal resolvida. Nós nos sentimos condenados. Nós nos sentimos subjugados, condenados, obrigados, injustiçados. Então a gente muda o ponto de vista sobre isso, faz a pessoa entender isso como uma aprendizagem e não nenhuma forma condenatória. E da aprendizagem vem o ensinamento. E do ensinamento transforma-se em amadurecimento e, finalmente, o fortalecimento da personalidade. Juntamente com o perdão. O que for. Seja dela mesma. Nessa perspectiva aí, nós temos aquela energia que se formou, ao ter êxito com isso, ela é transformada em energia positiva. É a famosa mudança de spin. É a inversão de spin que se fala na apometria, que se fala, que vocês vão ouvir um dia de uma forma técnica, e vocês vão lembrar disso que a gente está falando agora. A inversão de spin, que é a inversão de polaridade, do negativo para o positivo. Drena-se essa energia, forma de falar, porque energia não se drena, né? Energia, uma vez formada, ela não se desfaz, então ela se transforma em energia positiva. Uma vez positiva, ela não tem mais magnetismo com as energias compatíveis aonde ela estava. Lá naquele determinado corpo, formado pelo aglomerado de energias semelhantes, de níveis de consciência alimentados pela mesma característica energética, que estão distraídos nas mesmas situações, lá naquelas determinadas dimensões, que eu gosto de dizer que tem a ecologia dimensional compatível à mesma forma de pensamento de todo mundo que habita lá. Ela é alimentada, a projeção do lugar, chamam de umbrais, né? É alimentado por todos os seus habitantes. Ela não compete mais aí, ela não combina mais aí, ela não consegue mais permanecer aí. Por consequência, ela é naturalmente, leis da física, relação à energia, ela é absorvida pelo Atman. Ela sai daquele local, daquele corpo que habitava ela, e ela é transportada magneticamente para um novo ambiente que é o Atman.
uma nova dimensão do próprio ser. Uhum. Lá ela não sai mais. Toda a informação, toda a energia informacional vai para o búdico, e a energia em si vai para o Atman, pura, positiva, e de lá está protegida. Abriu uma vaga, um buraco se abre lá, naquele campo onde ela habitava. Um a menos. E quando a gente faz isso em atendimento apométrico, mediúnico, né? Não necessariamente apométrico. Geralmente, os médiums interpretam tudo como espíritos, né? Especificamente espíritos encarnados, etc. Né? E pode ser, então, simplesmente campos vibracionais, níveis de consciência, encarnado ou desencarnado. E aí, então, quando a gente faz essas limpezas, né, desses ambientes, e que eles ficam realmente vazios, eles são transformados em ambientes puros, elevados, iluminados, e que se formam hospitais nas regiões umbralinas, pontos de socorro. Por que isso é possível? Porque não tem mais campos vibracionais negativos alimentando e projetando aquele ambiente. Então a gente consegue transformar. Mais uma, entre aspas, prova, né? Para a teoria, então, de que esses ambientes são mantidos pela projeção de quem os habita. E assim a gente tem as dimensões compatíveis à qualidade energética dos seus habitantes. Não diferente das casas, dos ambientes físicos, aos quais a gente habita também, em que a gente sente a energia do lugar, né, de acordo com os seus habitantes. Agora sim. Agora eu entendi. Então, segue trabalhando a percepção, foca na forma de perceber, na significação, no ressignificar. E aí, tu vais experienciar isso e tu vai nos trazer isso de volta. Tu vai experienciar isso na tua prática profissional em consultório. Ao fazer o que tu sempre fez, tu vai começar, mesmo que tu não queira, tu vai começar a conectar com o todo que está acontecendo à volta. E tu vai perceber a grandeza do trabalho psicológico que você faz ali. Que vai muito além da mente. Aliás, não vai além da mente, é que a mente é tudo isso. Sim. Agora sim. Deixa, não, só quero ver as novidades que ela vai trazer. A hora que ela começar a se dar conta, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Muito bem, gente. Tá. Aprendi um bocado hoje. Eu também. Quem não? Eu só quero o nome do professor. Não precisa. Eu só transmiti o recado. Eu fico como bobo aqui, cada dia que eu digo que eu vou falar do corpo XYZ, eu falo de W, alfa, beta, gama, delta, mas não falo nem de X nem de Z. A gente vai chegar no corpo astral. Na hora certa. Sim. Na hora certa. Mas, nossa, a eureka hoje foi grande. Eu aprendi um bocado hoje. Agradecer a quem transmitiu aí. Muito bem. Sim. Fala, Vera. Quando a Dorothy estava a perguntar como é que articulava estes conteúdos,
o que me veio à mente foi um pouco que, consoante o discurso que a pessoa está a exteriorizar, e ela própria nos atendimentos já vai ter noção dessas alterações, mas que ela própria vai ter ao longo do processo, quando há estas libertações, em parte também, vai articular o discurso de forma diferente. Como se fosse ali, como se houvesse momentos em que aqueles corpos são uma espécie de personagens e essa personagem vem e vem trazer as suas características para dar a entender que realmente ela está a ter predominância naquela circunstância. E que depois uma das formas da Dorothea e também nós, no trabalho que fazemos, identificarmos realmente as mudanças que estão a haver, é porque esses supostos atores, não é? Que em dado momento vão ser atores principais, depois vão perdendo força e vão passando para outro plano mais distante. Isso mesmo. Eu acredito que esse é um trabalho individual, né? Que nós estamos trabalhando para sermos melhores. Eu acho que esse é um dos objetivos que vocês estão aí. Nós estamos, me incluo também, para ser melhores. Se eu sou melhor, eu posso atender melhor e posso estar mais inteira, enfim. Então, nossa, hoje abriu muita coisa. Vocês me aguardem, que eu vou entrar. Agora sim. É verdade, Dorothea, eu sinto muito isso. Aliás, eu já tinha confessado, o André já sabe que isto é verdade. Eu acho que a partir do momento em que, mesmo fora deste contexto, que fiz a primeira formação de diagnose com o André, eu comecei a sentir muito isso a bater na nossa vida, o quanto determinados conhecimentos realmente nos transformam bastante. A nossa percepção transforma-se, a nossa interação, claro que também temos as nossas falhas, os nossos momentos, mas há muito antes e o depois. Tanto que às vezes aqui em casa os meus filhos às vezes chateiam-se alguma circunstância e eu digo, lá vem a Senhora da Paz. Um deles inventou esta expressão agora há pouco tempo, porque eles às vezes, lá está, é como eu disse, todos estamos em processo, não há melhores nem piores, mas às vezes há de facto algumas situações que nós próprios nos surpreendemos, a forma como conseguimos encarar aquilo, que realmente não tem nada a ver com a forma como agíamos ou como encarávamos antes. Por exemplo, esta questão do André também estar a falar aqui sobre estes corpos subtis, também veio muito também esta ideia que é, portanto, no âmbito da neurociência e da mentalidade, fala-se muito sobre crenças, sobre paradigmas. Então, as crenças e os paradigmas também, de alguma forma, são estes corpos, não é? Com certeza. São aglomerados de ideias, de sentimentos, são energia, não é? São energia. E que depois, realmente há uma influência muito grande. E depois mesmo transportando isto, por exemplo, para o âmbito dos vícios e de outras situações que ganham proporções às vezes gigantescas, até que ponto realmente a percepção ou as portas que se abriram para que esses corpos estejam a ter uma maior predominância, não estão realmente a tornar algo numa dimensão muito maior. Não sei o que o André pode dizer a esse nível também. É isso aí. É isso mesmo. Aí com o tempo a gente fala das questões dos vícios e as desarmonias, etc., como elas entram nesse contexto também. Muito bom. Maravilha. É porque, por exemplo, não sei se ainda temos tempo, aqui, relativamente à questão dos vícios, por exemplo, eu já por várias vezes que ouvi pessoal que realmente consegue visualizar mais, dizer efetivamente que junto de alguém que tem um vício muito intenso, consegue sempre ver
outros espíritos também, ou outras entidades ali, juntos, aglomeradas. Há poucos dias soube de uma situação de uma pessoa que realmente está bastante com o vício intenso, já está a fazer tratamento a nível de toxicodependência, e a pessoa chegou-se a visualizar como se tivesse um ser dentro dela, como se tivesse uma energia dentro dela, se ver ao espelho e ver uma entidade dentro dela. E tenho, por exemplo, o relato de outra senhora que, por exemplo, disse uma vez que a filha fumava e que deixou completamente de fumar no momento em que uma vez agarrou num cigarro para fumar, e quando ia pôr o cigarro à boca veio uma entidade de fumar com ela. Ela nunca mais fumou, porque realmente consegui ter essa percepção. E lá está, muitas vezes, e aqui, pronto, cada um de nós com as suas percepções, às vezes se calhar podemos não visualizar, mas vamos sentir alterações, vamos ter aquela percepção quase nítida, e andamos todos aqui nesta... Vamos discutir muito sobre vícios aí pra frente. O bagulho foi louco hoje, né? Mas eu tava complicado. Mas foi muito bom. Eu tô aqui, mas nesse trabalho começou a me dar... que tinha assim, na verdade fizeram desenhar até uma TV, porque estava aquelas TV antigas de chuvisco, porque tá muita gente assistindo, né, na sala. E aí... Então era uma assistência muito grande e todo mundo, e aí eu senti vontade, porque como sou de resgate, de deitar, porque eu faço os resgates com sono, né, dormindo. E eu disse, não, tu não vai deitar, não. Aí eu fiquei lutando comigo e eu disse, deita. Eu disse, não. Aí começou a me dar coceira. Eu não tenho coceira. Deu começou a dar frio. Aí agora eu tô suando de novo. E eu disse assim, galera, vamos prestar atenção, né? Tive que dar um parte quieto na gurizada aqui, porque a gurizada em todos, né? Aqui não digo, né? Em todos os lugares. Sim. E da mente, né? Cheguei a desenhar a mente. E é só que no início me veio, logo começou a aula, desenhar um mar. E o mar com peixinhos, como se fosse fundo do oceano, né? E um mergulhador. E eu disse, mas pra que eu vou desenhar o tal do mergulhador? Desenhei aqui eu desenho. Tá até a minha labareda aqui em cima, mas... Ó, o mergulhador não ficou muito bom, tá? Mas, enfim, era pra ser um mergulhador. Aí, no final, agora, me veio a cabeça assim, mergulha, te entrega e acalma, serena, e só vai. Essa que o rolê que deu. E eu disse, tá, agora explicou. Agora, por que do oceano, por que do mergulhar, não sei. Só sei que é pra gente ficar imerso nisso e seguir em frente. Acho que essa é o rolê. E é isso. Essa da coceira também me deu bastante durante esta aula. Sei que foi forte, foi bem forte. Não sei se o Paulinho viu o mar aí, mas nossa, que pareceu muita água, muita fluidez. Eu acho que é para isso, para a gente prestar atenção nessa parte também. Fala aí, Paulinho. Na realidade, eu não vi mar, mas eu vi... a minha percepção era como se a gente tivesse, todos nós estivéssemos todos interligados, com mais uma tropa, mas era como se fosse uma teia gigantesca. Eu posso dizer que seria uma rede, porque mas a impressão mesmo que eu tinha é como se fosse uma teia gigantesca. E cada nozinho dessa teia era um ser, era uma entidade. Mas era muito grande. É muito grande, sabe? E extremamente sensível à vibração. Extremamente. Qualquer coisa que vibrasse que vibre de uma forma diferente, ela reverbera, sabe? E ela toda canaliza, como toda teia, canaliza para um centro, sabe? Então ela é muito grande. Ela é muito grande.
Sabe? Oi. E o mar é majestoso, né? Ele é enorme, ele é grande, é água, Sem é dúvida. fluido, é teia Sim. total. Eu acho que é incrível isso aí, muito É legal. o inconsciente, é o grande útero. Sim. Então, o que é mergulhar nesse grande útero desse inconsciente de cada um e de todos esses, né? Sim. Isso aí. Muito bem, muito bom, gente. Olha, mergulharam todos. Maravilha. Alexandre, alguma coisa? O Alexandre não falou ainda. Não. Então tá ótimo. Paulinho, você faz a nosso famoso encerramento? Claro que faço. O Alexandre quer fazer? Não, obrigado. Já viu que eu tô colocando, vou botando, Alguém quer fazer? Deixa para você. Tá bom, vamos lá, vou fazer. Vamos aproveitando esses minutos finais para o nosso encerramento do nosso encontro e do nosso trabalho, porque nunca é somente um encontro, é o encontro e o trabalho. Agradecemos a todas as equipes que nos auxiliaram, que nos auxiliam. A equipe espiritual que nos dirige, nos orienta. A todas as falanges que nos auxiliam. E nos dão a oportunidade do trabalho e do aprendizado. Obrigado, muito obrigado. Aproveitando que falamos tanto em níveis, subníveis, vamos pedir aos nossos médicos espirituais que limpem e organizem de acordo com o nosso merecimento. Todos os nossos níveis de subsídio. Que seja feita uma limpeza completa. Que seja restaurado o que for possível. Que seja encaminhado o que for possível. E que uma onda de energia, de amor, de paz, de gratidão nos preencha neste momento. Em nome de Deus e de Jesus. Para que ao longo dos dias, até o nosso próximo reencontro, tenhamos discernimento para continuar fazendo o melhor possível para trilharmos o melhor caminho possível, sempre na ajuda ao próximo. Pois o maior beneficiado sempre seremos nós mesmos. Obrigado, muito obrigado. E com este Pai Nosso, encerramos o nosso encontro. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu, Senhor, é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe a nós e a nossa família, hoje e sempre. E assim seja. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana. E até a semana que vem. E se for para ser, a gente fala do corpo astral. Se não for também, a gente segue com o que vem. A gente segue viajando. Seguimos. Descobrimos outro novo. O importante é manter o rumo, né? Então, tem que manter o rumo, mas tá tudo bem. Tem que amarrar um barbante no dedinho do André e ficar puxando ele. Um abraço, gente. Tudo de bom. Fala, galera. Beijo. Tchau. Beijo.